As condições climáticas ainda pesam nas colheitas de grãos no país e, com as perdas nas safras, os produtores rurais buscam meios para compensar o prejuízo. Na tarde de hoje, no Ministério da Agricultura, em Brasília, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja se reuniu com representantes do setor para discutir a situação das produções no país e buscar incentivo do governo federal. O repórter Márcio Fontinelli acompanhou a reunião e traz mais informações. E entre os temas que foram tratados no encontro está a quebra da safra no país e também as questões climáticas. E ao meu lado, o presidente da Câmara da Soja, o André Dobashi, e também o Fabrício Rosa, que é diretor executivo da AproSoja Brasil. Presidente, como é que está o cenário hoje em relação à plantação de grãos no país e o que está sendo pensado para o futuro e também o que foi tratado aqui na reunião hoje? Bom, a grande preocupação da Câmara da Soja é trazer realmente a demanda da produção, a demanda do setor produtivo em geral, para dentro do Ministério da Agricultura através da Câmara. E o que a gente tem percebido é que a quebra de safra ela tem sido agravada ao longo do tempo na medida que a colheita se efetiva a campo, E os produtores já perceberam isso há algum tempo atrás, então eles vêm, inclusive, questionando as metodologias dos órgãos oficiais aí brasileiros, da Conab, do IBGE, para saber do porquê que tem essa discrepância tão grande do que eles veem a campo e do que é levantado nos estudos. E o que a gente procurou trazer hoje foi justamente esses órgãos aqui. Então, trouxemos o IBGE, trouxemos a Conab, trouxemos relatórios atualizados das consultorias, as impressões dos produtores, para que fosse detalhada a metodologia que se usa para o levantamento de safra, mas principalmente para evidenciar que o nosso problema é um problema financeiro. O produtor está atravessando uma quebra de safra, mas também, e o que é mais agravado nesse cenário, é uma falta de poder aquisitivo para quitar suas obrigações, ou seja, uma crise financeira dentro do setor produtivo. E isso traz para a gente a necessidade, as demandas que a gente pegou aqui, foi de soluções do governo para contenção dessa crise, uma suplementação de crédito, prorrogação de dívida, prazos, dilação. A gente não está passando por uma crise de curto prazo. Nós estamos entrando, e a gente teve aí também, há 2 semanas atrás, o Outlook nos Estados Unidos, falando que a crise ela é, de uma certa forma, em todo o setor produtivo mundial. Os Estados Unidos atravessam mais ou menos a mesma situação, o Brasil também. Então, a gente está passando por uma crise que tem aí um período de duração mais longo do que o esperado. E é isso que a gente precisa de uma sinalização do governo para essa contenção da crise. É isso que a demanda está provocando aqui a Câmara para levar para o governo. E o governo já sinalizou que vai atender. A gente sempre, quando sai da reunião da Câmara, a gente procura o Ministério da Agricultura na hora, o ministro Fávaro nos atende pessoalmente e acata essas demandas para tomar as decisões o mais rápido possível. Ele, inclusive, na nossa última reunião, fez uma sinalização de que essas medidas iriam ser sacramentadas antes mesmo da finalização da colheita. Obrigado. Fabrício, em relação à questão também dos prejuízos que estão tendo os produtores, a gente tratou aqui um pouco com o André, eu queria tratar com o senhor também essa questão dentro do campo. O que está sendo feito? Está sendo aguardada aí uma ação do governo mais efetiva em relação a isso, mas o que o produtor está buscando ali para tentar amenizar, pelo menos, essas questões da quebra da safra e também da diminuição de produção? Na verdade, assim, nós tivemos aí uma estimativa de pelo menos umas 20 milhões de toneladas a menos de produção. Esse número pode variar um pouco, mas de maneira geral se percebe claramente que esse é o número que deixará de ser colhido essa safra. E como o presidente bem destacou, nós tivemos uma situação antes da pandemia, onde o preço tinha uma normalidade, e depois da pandemia em que ele subiu muito. E junto vieram os custos de produção. Agora imagina você, que você tinha uma receita estimada, vamos dizer que seria de R$ 1.500, para as pessoas em geral entender. E de repente a receita que você vai receber agora não é mais de R$ 1.500, é de R$ 1.000. Os boletos, as contas vão chegar do mesmo jeito. Então o produtor está nessa situação hoje, que é uma situação de aflição, de dificuldade, e que para dar resposta e solução para isso, foram feitas uma série de demandas pela Câmara Setorial, através da FPA também, ao governo federal. Nós vamos aguardar
que cheguem, né, a ser discutidas e implementadas, mas existem algumas ações que é possível nós implementarmos de imediato. Por exemplo, estamos recomendando, CNA, ProSoja, todas as entidades produtoras, que o produtor não espere vencer a sua parcela. Esse produtor precisa hoje fazer um laudo agronômico demonstrando, seja por perda de produtividade, seja de perda de receita, que ele não terá condição de pagar o banco, para que o banco também possa lançar mão de linhas alternativas e prorrogar essa parcela desse produtor. Hoje nós estamos pedindo 180 dias para esse produtor ter um fôlego, para entender novamente como ficará o negócio dele, ainda tem a rotação com o milho, mas no segundo momento nós vamos precisar saber se esse produtor vai precisar prorrogar realmente totalmente sua parcela, seja do custeio, seja do investimento. O fato é que hoje, independente de número de produção de safra, o produtor não tem faturamento suficiente para pagar custeio e investimento. Ele vai precisar de um apoio do governo federal. E a nossa palavra aos produtores é: não espere vencer a parcela. Vá, faça o laudo agronômico e solicite ao banco, porque depois de vencida vai ser muito difícil de fazer essa renegociação. Fabrício Rosa, diretor executivo da ProSoja, André Dobashi, presidente da Câmara da Soja, muito obrigado pela participação de vocês. Márcio Fontinelli para o Rural Notícias.